um dia onde vai todos os familiares lá para o plenário, vão ficar lá assistindo maior festa, maior bolo para tudo quanto é lado, entendeu? Esse dia eles vão entregar um papel para a pessoa chegar lá no dia da posse, que é só no outro ano, e apresentar para a mesa, para tomar posse. Mesa diretora que fala. Você ganhou para deputado estadual. No dia 2 de outubro. No dia 3 você não toma posse, irmãozinho, vai demorar ainda, só no outro ano. Só que você recebe um documento chamado diploma. A Constituição Federal fala que, para os políticos, a prerrogativa de foro inicia-se com a diplomação. Você foi diplomado em novembro. Você só vai tomar posse em janeiro ou fevereiro? Não interessa. Você nem tomou posse ainda, não está nem recebendo. Mas você já tem a prerrogativa. A prerrogativa para os parlamentares e para o executivo inicia-se com a posse. Falso. Inicia-se com a diplomação. Diplomação é o documento em que a Justiça Eleitoral reconhece que você ganhou a eleição. Toma. No dia da sua posse, se apresenta esse diploma lá, senão você não toma posse. É esse. Agora, e para os demais? Para os demais, é na posse. Quando eu falo demais, pessoal, eu falo demais cargos. Você é promotor de justiça, juíza de direito. Vocês não são diplomados, vocês não são políticos. Vocês fizeram concurso, passaram e marcou um dia para tomar posse. Tomou posse, você ganhou a prerrogativa. Ok? Beleza. Duração. Coloca embaixo aqui. Duração. Senhores, o cara é deputado federal. Ele é deputado federal para sempre? Quantos anos, então? 4. Senhores, a duração, coloca aí, ó. Enquanto durar o mandato, ou a função. Enquanto durar o mandato ou a função. Cara, o cara foi diplomado, começou para ele. Perdeu a eleição no próximo. Porque se ele for reeleito, ele continua, concorda ou não? Enquanto ele estiver exercendo função, ele tem foro privilegiado, irmãozinho. Ih, acabou. Saiu, perdeu a prerrogativa. Olha para os nossos dois aqui de Mato Grosso. Silval Barbosa, preso desde 2015. Quem mandou prender? Juiz de direito ou Tribunal de Justiça? O STJ. Juiz de direito. Sabe por quê? Porque ele perdeu, ele deixou, melhor, de ser governador. Governador é processado aqui. Eu não sei se ele sabe, mas o STJ pediu autorização para processar o Silval. A Assembleia falou, não, negativo, nós não autorizamos. E tem que autorizar, ou não, melhor, precisa da autorização. A Assembleia falou, não. Só que ele, o ex-governador, chegou um momento que ele não manteve a sua prerrogativa, porque findou o mandato, cai para a primeira instância, acaba. O cara está lá no Supremo, tá? Ele é senador, 8 anos, terminou, irmãozinho, você vai cair lá para a primeira instância, ok? Você é juiz, você vai embora, aposentou, volta para a primeira instância, perde, ok ou não? Tá? Então, nada de colocar, pessoal, que, olha o que os caras colocam. Senhores, mandato de 4 anos. O crime foi praticado durante o exercício do mandato. Sujeito findou o mandato, mas o crime foi praticado durante. Ele continua com a prerrogativa? Negativo. Não interessa se o crime foi praticado antes ou durante. Terminou, acabou a prerrogativa. Tá? Já tentaram fazer isso. Tinha até uma súmula. Hã? Sim, sim. Tá?
Não, mas não interessa se é antes ou durante. Findou, acaba, cessou. Como assim? O Silval Barbosa, cara. O Silval Barbosa, os crimes que está sendo imputado a eles, eu não estou dizendo que ele é culpado, né? Se tiver algum parente dele aqui, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que ele é culpado, mas eu tenho que usar o exemplo dele para você fixar melhor. Ora, o Ministério Público está imputando a ele crimes que ele praticou no exercício da profissão. Se praticou ou não, aí é com ele e com a delação, que está todo mundo já com dor de barriga, porque ele está fazendo o termo de delação. Você está entendendo? Tá? Então, tá? Você imagina a delação, cara. Tem cara que, entendeu? Se você for amanhã num supermercado aqui, dependendo do supermercado, você não encontra vela. Porque já tem gente que já comprou o estoque inteiro, porque o cara é assim, ocidental. Aí ele acha que se ele acender vela, 50 maços de vela para determinado santo, o santo vai ajudar ele. Não tem? Tem mercado que não tem mais vela, porque está com medo da delação do Silval. Você está entendendo? Tá? Aí, senhores, o sujeito praticou o crime aqui, diz o Ministério Público. Antigamente, pessoal, o cara praticava o crime durante, mesmo depois do mandato, ele continuava com a prerrogativa. Agora, terminou o mandato, cessa a prerrogativa. Ok? Tá? Desce. Riva começou aqui, ó. Quem que prendeu Riva? Selma, da 7ª Vara, primeira instância. E o processo dele estava aqui. Deixou de ser, findou o mandato, desce tudo para a primeira instância. Opa, ganhou. Ó o Lula. O Lula estava aqui. Agora ele está aqui, ó. Se ele ganhar em 2018, meu irmãozinho, ó, todos sobem. Perdeu, desce, ganhou, sobe, perdeu, desce, ganhou, sobe. Fica igual couro de pescoço de galinha, já viu? Entendeu? É isso mesmo. Tá? Uai. Tá? Oi. Desembargador tem foro no STJ. Senhores, veja bem. Agora um detalhe. Os crimes praticados antes do exercício também, coloca aí, ó, observação. A prerrogativa abarca ou contempla os crimes. Bolsonaro, a hora que perdeu os processos dele vai baixar lá para a primeira instância. Não é isso? Não vai perder? Não tem crime. E o estupro lá da... Não, o estupro não, a apologia que ele falou para ela. Não, você não merece ser estuprada, tá? Menos? É duro, né? Isso. Eu também acho que ele quis dizer isso. Eu também acho. Mas o Supremo não achou até agora, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Entendeu? Senhora, vamos lá então? Paramos onde? Contempla os crimes, os fatos, né? Vamos colocar os fatos, porque não, os fatos praticados antes da diplomação ou posse. Antes da diplomação ou posse. Você quer ver? Nós aqui, pessoal. Imagina que em 2018, um dos senhores resolva candidatar para deputado estadual. E esteja respondendo 12 processos. Não foi condenado em segunda instância, a ficha está limpa. Você ganhou, diplomou, seu processo está tudinho com a Selma. Você vai falar, tchau, Selma, pode mandar os meus processos para o TJ. Ué, ela vai dizer, não vou mandar. Não vou mandar porque esse processo seu era antes de você ganhar a eleição. Manda,
porque assim determina a Constituição Federal, ok? Perdeu, desce, ganhou, sobe, perdeu, desce, ganhou, sobe, tá? Foi. Só dentro do Supremo, que nem teve o mensalão. Ele falou o seguinte, ó, na verdade, o que ele está dizendo assim, é um privilégio ou um malefício? Depende. Eu, cidadão comum, eu sou julgado aqui ou aqui. Olha o tanto de instância eu tenho para recorrer. Eu sou condenado num juiz de direito, a lei me autoriza a recorrer para o Tribunal de Justiça. Se tiver requisito, eu recorro para o STJ. Se tiver requisito, eu recorro para o STF. Nesse ponto, eu estou tendo mais benefício do que você, que é deputado federal, que está sendo processado aqui. Porque se você for condenado, para quem você vai recorrer? É a pergunta dele. Ou seja, aqui você tem 1, 2, 3 graus para recorrer. Aqui você só tem um. Você pode recorrer para o mesmo tribunal. A sua chance de recurso, a sua chance recursal diminui muito. Porque aqui você vai ter 3 recursos no máximo. Você vai ter um recurso de embargos infringentes, que teve no mensalão, um embargo de declaração, ou, dependendo, um recurso extraordinário. Só que lembra, os mesmos cara que te condenou vai julgar o seu recurso. Você está entendendo? Aí entra a desvantagem de ter foro privilegiado. É vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem, senhores? Um processo aqui corre muito mais rápido do que um processo aqui. Um processo aqui, ó, o mensalão demorou em torno de 9, 10 anos. Esses da Lava Jato que estão lá, se correr velocidade máxima, 5 anos. Você acha que o Temer está esquentando? Agora, você viu que o Moro já está condenando gente, ó. Já condenou um monte. Entendeu? A tendência era tocar uma condenação no Lula antes de 2018, para travar em 2018. Porque aqui corre muito mais rápido. Daí, então, a desvantagem, tá? Senhores, outro detalhe, já falamos. Pessoal, essa situação, esse princípio que fala, ó, o cara, durante a função, ele tem que ser processado pelo tribunal onde manda a Constituição Federal. Isso tem um nome, chamado princípio da atualidade. O princípio da atualidade é essa observação que você colocou. Só colocar tracinho, princípio da atualidade. Atualmente, você está exercendo que função? Entendeu? Atualmente, você está em que cargo? O princípio da atualidade está dizendo o seguinte, ó, os processos anteriores me acompanham. Prerrogativa vezes crimes dolosos contra a vida. Oi? Ah, pulou, né? É C, então, pulou. Prerrogativa vezes crimes dolosos contra a vida. Pessoal, eu tenho prerrogativa. Eu já sei o que é prerrogativa. Prerrogativa é um direito que eu tenho de ser julgado em determinado tribunal, a depender da minha função ou do meu cargo. Essa é a prerrogativa. E eu tenho o tribunal do júri, e eu tenho a prerrogativa, e eu tenho o crime doloso contra a vida. Um crime doloso servida contra a vida. Eu tenho um crime doloso contra a vida. Olha a bagunça que virou. Quem que julga o crime doloso contra a vida? Tribunal? Os senhores sabem que crime doloso contra a vida é homicídio, é o aborto, é o infanticídio, auxílio ou instigação ao
Suicídio. Não tem aquele cara que chega, a sogra dele fala, ó, a vida está difícil. Você fala assim, se eu fosse a senhora, eu dava um tiro no vidro, não tem? Você pratica um crime de instigação ao suicídio. Ah, não, mas eu não tenho como. Não, eu te empresto a arma, tal. Você está auxiliando ao suicídio. É um crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida não é só homicídio. A gente trabalha muito com homicídio. Mas, ó, homicídio, aborto, infanticídio, auxílio ou instigação ao suicídio, induzimento, parará. Não é isso? Beleza. Senhores, crime doloso contra a vida é julgado pelo tribunal do júri. Tribunal do júri está previsto na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso 38, a linha D. Está lá, ó. Senhores, quem que manda mais no Brasil? Processo ou Constituição Federal? Constituição Federal. Senhores, o júri foi criado pela lei maior, pela Constituição Federal. Aí começou, então, uma bagunça, porque, olha só, para aí, ó. Se um senador pratica um homicídio, ele é julgado no júri ou no Supremo? Caramba, e agora? Por quê? O júri veio da Constituição Federal e o cara tem prerrogativa de foro. E agora? Criou-se, inclusive, a súmula vinculante número 45, cara, que vem detonando na prova. Aí ficou o seguinte, a prerrogativa, ela pode ser criada pela Constituição Federal ou a prerrogativa é criada pela Constituição estadual. Prerrogativa, direito de ser julgado por determinado tribunal. Pode ser criado pela Constituição Federal ou pela Constituição estadual. Quando a prerrogativa estiver criada, for criada pela Constituição Federal, o sujeito que praticar um crime doloso contra a vida não vai para júri e fica no tribunal. Coloca aí, então, vamos escrever isso aí? Coloca aí. Não, eu vou explicar o outro que eu vou fazer uma redação só, tá? Senhores, senador, a prerrogativa dele está na Constituição Federal, o júri está na Constituição Federal. Eu tenho CF chocando com CF. Quem manda mais? As duas, cara. Um está no artigo 5º, outro está no artigo 102. O senador está no 102. Esse aqui está no artigo 5º. E agora? Não tem como eu fazer a regra de a Constituição Estadual, obedece à federal, porque aqui eu tenho os dois artigos na mesma Constituição. Neste caso, se a prerrogativa estiver prevista na Constituição Federal, a prerrogativa sobrepõe ao tribunal do júri. Por isso que o senador que mata um cara vai para o Supremo. Hã? Isso. Se a prerrogativa estiver prevista na Constituição Estadual, o sujeito praticou um crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida, diz a Constituição Federal que vai para o júri. Se a prerrogativa da autoridade estiver prevista só na Constituição Estadual, quem que vai rodar aqui? Constituição Estadual, porque quem que manda mais? Federal. Aí a Constituição Estadual perde e a federal sobrepõe. Ficaria assim, então, se a prerrogativa estiver prevista exclusivamente na Constituição Estadual, a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre a prerrogativa. Vocês estão fazendo para a Polícia Civil. O diretor de vocês, ó, diretor-geral da Polícia Civil, a Constituição de Mato Grosso deu prerrogativa para ele, falando que ele só pode ser processado no tribunal. E se o diretor da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso matar um cara? Ele vai para o TJ ou vai para o júri? Júri, porque, ó, quem mandou ele para o TJ foi a Constituição Estadual. Quem mandou ele para o júri foi a federal. Então, tchau, estadual, prevalece a federal. Olha lá a súmula, ó. Tudo isso que eu falei para você, está nisso aqui. A competência constitucional do Tribunal do Júri
prevalece sobre a competência por prerrogativa de foro, de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Entendeu, Nancy? Difícil, né? Não, pessoal, só você pensar o seguinte, ó. É como se você tem que fazer a pergunta para você mesmo. O sujeito praticou um homicídio, ele é uma autoridade. Onde ele vai ser julgado? No tribunal com prerrogativa, que tem a prerrogativa para julgá-lo, ou no tribunal do júri? Você vai dizer assim, depende. Se a prerrogativa dele estiver previsto na Constituição Federal, e nós vamos estudar quais as prerrogativas que estão na Constituição Federal, a prerrogativa prevalece sobre o tribunal do júri. Por exemplo, o juiz de direito. O juiz de direito tem a prerrogativa lá no artigo 96 da Constituição Federal. Se ele matou um cara, ele não vai para o júri. Ele vai para o Tribunal de Justiça. Se o diretor-geral da Polícia Civil, que a prerrogativa não está na federal, está na estadual, praticar um crime doloso contra a vida, a Constituição Federal tem que prevalecer sobre a estadual. E foi a Constituição Federal que criou o júri. Então, o júri prevalece sobre a prerrogativa. Esse é o sentido da súmula vinculante número 45, que é uma repetição da súmula 721 do Supremo Tribunal Federal, que está vindo caindo muito em concurso. Tá? Você quer complicar mais um pouquinho? Olha só. Ela, deputada federal, é o motorista dela. Ela, deputada, é o motorista dela. Nós dois praticamos um homicídio. Ela sobe para o Supremo e eu vou para o Tribunal do Júri. Ela sobe para o Supremo e eu vou para o Tribunal do Júri, porque eu não tenho prerrogativa. Agora, nós dois praticamos um roubo junto. Ela, senadora, eu, motorista dela. Ela me puxa para o Supremo. Vai nós dois para o Supremo. Entendeu? Mas isso nós vamos falar quando falar de conexão, tá? Aqui, senhores, vamos ver essa questão. Caiu para promotor. A competência do Tribunal do Júri é para dizer se é verdadeiro ou falso. A competência do Tribunal do Júri não prevalece sobre a prerrogativa de função estabelecida exclusivamente em Constituição Estadual. Falso, prevalece, está vendo? A competência do Tribunal do Júri prevalece. Aqui ele está dizendo que não prevalece. Competência do Supremo Tribunal Federal, vamos lá? Competência do STF. Então, agora nós estudamos a parte geral, agora nós entraremos, estudaremos cada tribunal. Competência do STF. Quem que será processado no Supremo Tribunal Federal? Olha lá. Aí é aquele negócio, né? Eu sei que os alunos não gostam dessa matéria de competência porque é difícil. Agora tem uma coisa, eu digo para os senhores, todo mundo vai acertar a prazo de inquérito policial, todo mundo. Entendeu? Todo mundo vai acertar a prazo de inquérito policial, todo mundo vai acertar a prisão em flagrante, o que é impróprio, próprio. Todo mundo vai acertar exame de corpo de delito. Aí começa a... Nem todos vão acertar, né, liberdade provisória. Pouquíssimos vão acertar competência. É isso que vai fazer a diferença para você. Porque isso aqui, você também tem que acertar. Entendeu? Porque você está também aqui como todo mundo. Agora, dificilmente, a hora que chegar na parte de competência, por isso que os senhores vão ter que, além dessa aula, vocês vão ter que ler esse material, dar uma revisada no seu caderno, entrar no site, lá do que concurso, ou sei lá, qual que você usa, e coloca lá, competência, e vai fazendo os exercícios. Porque aí você fica craque em competência, chega lá, rebenta. Uma questão de competência que você matar, você passa na frente aí de milhares. Competência do Supremo, crime comum. Antes de falar nisso, nós temos duas espécies de crime para fins de competência. Nós temos o que se chama crime comum
e nós temos o chamado crime de responsabilidade. Crime comum e crime de responsabilidade. Tá? Senhores, o que é crime de responsabilidade? Tivemos agora, aí não tem como você falar assim, a minha geração não teve isso, porque tem gente aqui que não lembra do Collor quando sofreu um crime de responsabilidade. Agora, todos nós lembramos do ano passado. A presidente foi condenada por crime de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade? Porque você não tem como estudar a competência dos tribunais sem saber isso aqui. Crime de responsabilidade é aquele que traz uma sanção política. Eu pergunto para você, a Dilma está presa, pessoal? O Senado não mandou prender a Dilma, porque ela não tem atribuição para isso. Mas ele expulsou, ele cassou, ele mandou embora, não é assim? Crime de responsabilidade dá uma sanção política de perda do cargo. E suspensão dos direitos políticos. Isso é o crime da responsabilidade. Já desceu. Já está tudo com o Sérgio Moro. Já desceu, irmãozinho. Entendeu? Perda do cargo é uma sanção política. Suspender é uma sanção política. O Senado não suspendeu. É uma sanção política. O Senado entendeu que não ia dar essa sanção para ela. Tanto que ela volta agora em 2018, talvez como deputado federal, senador. Se não travarem ela na ficha limpa, ela volta. Tá? Senhores, crime comum é aquele fato que traz uma pena privativa de liberdade. Senhores, os caras que estão no Pascoal hoje, eles estão no crime comum ou de responsabilidade? Crime comum. Crime comum são os fatos que têm como pena privativa de liberdade, sanção, uma pena privativa de liberdade. Ou uma restritiva de direitos, ou multa. A crime de responsabilidade não tem nada a ver com reclusão, detenção. Duas coisas só, perder e ou suspender. Perder e ou suspender. Beleza? Beleza. O Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar crime comum e crime de responsabilidade. No crime comum, quem vai para o Supremo? Olha lá. Ó. Somente em crime comum, pessoal. Ó, homicídio é crime comum. Roubo é crime comum. Lavagem de dinheiro é crime comum. Crime organizado é crime comum. Pedaladas fiscais é crime de responsabilidade. Crime comum, julgado pelo Supremo, presidente e vice-presidente da República, senador, deputado federal, ministros do STF, os próprios ministros aqui, ó, quando praticarem um crime comum, são julgados pelo próprio STF. Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Está aí, senhores. O colega perguntou, e o corporativismo? O cara do Supremo é julgado aqui. Não tem como evitar. Não tem como evitar por quê? Não tem uma solução jurídica para isso. Porque nós teríamos que mandar ele para uma outra instituição. Que outra? Ou então descer. Descer é impossível, porque não pode, né, um superior ser julgado por um inferior. Aqui pode, daqui sobe para lá, mas de lá não pode descer. A não ser que o cara aposentar, irmãozinho. Aposentou, desce para a primeira instância. Senhores, está aqui, ó. Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, praticou um roubo. Ele é julgado aqui. O ministro do STF praticou um roubo aqui. O presidente ou vice-presidente praticou uma moeda falsa aqui. O deputado federal quebrou a viatura do Exército. É julgado aqui. Tudo que for crime comum praticado por essas pessoas
vão para o Supremo Tribunal Federal. Semana retrasada, vocês viram lá o ministro, né, mandando instaurar inquérito contra senador, contra deputado federal, tá? Membros do CNJ e Conselho Nacional do MP, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do MP, não são julgados pelo Supremo. Não são julgados pelo Supremo. Pelo Supremo, mas aí é outra regra. Comum ou... Aqui é só crime comum. É como se fosse assim, ó. A Dilma, em crime de responsabilidade, Senado. Em crime comum, Supremo. Ministro de Estado vai ser tanto em crime comum quanto em responsabilidade, Supremo, que é outra regra. Senhores, membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, não têm prerrogativa no Supremo. Os caras estão cobrando isso no concurso, por isso que eu coloquei aqui. Sobre a competência, indica a alternativa correta. Vai estar para você assim, ó. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar em crime comum os membros do Conselho Nacional de Justiça. Falso. Os membros do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público. Falso. Tá? Observação. Em crime de responsabilidade, essas autoridades são julgadas pelo Senado. Em crime de responsabilidade, tracinho Senado. Crime de responsabilidade, tracinho Senado. Para resumir para você. Que trem é esse? Olha só, pessoal. Presidente e vice-presidente praticou um crime comum, vai para o Supremo. Praticou um crime de responsabilidade, Senado. Senador praticou um crime comum, Supremo. Praticou um crime de responsabilidade, Senado. Deputado federal, crime comum, Supremo. Crime de responsabilidade, Câmara dos Deputados. Então, coloca aí, deputado federal. Em crime de responsabilidade, competência da Câmara. Porque senão, ó, do jeito que eu coloquei aqui, ó, essas autoridades, eu estou incluindo até o deputado. Isso não é verdade. Então, você vai colocar essa observação. Tá? Em crime de responsabilidade, o deputado federal é julgado pela própria Câmara. Quem que perdeu o cargo aí ano passado? Que segurou até o finalzinho ali? Cunha. Quem que mandou o Cunha embora? A própria Câmara dos Deputados. Crime de responsabilidade de deputado federal é julgado pela própria casa dele, tá? Crime comum e de responsabilidade. Estamos estudando aqui, ó, Suprema. Pessoal, é como se alguma... Eu vou ter que voltar aqui, ó. É como se essas autoridades fizessem assim, ó. Isto é crime comum, Supremo. Crime de responsabilidade, Senado ou Câmara dos Deputados. Essas autoridades, a competência abre. Para essa que nós vamos estudar, a competência é só no Supremo. Seja em crime comum ou de responsabilidade. Praticando crime comum ou de responsabilidade, estas autoridades aqui são julgados no Supremo. Quem? Ministro de Estado. Senhores, vou parar aqui, porque eu vou interromper. Se eu interromper, eu vou ficar no meio, pedir para então volto nesse tópico aqui, ó, crime comum e de responsabilidade, ok? Clique lá.